Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender a usar um recurso super bacana do Cura que serve para a gente ganhar tempo nas nossas impressões. Você já ouviu falar em camadas adaptativas? Não? Então vamos conhecer! Este vídeo recebeu o apoio dos seguintes patrocinadores. Colabore você também via Patreon. Veja o link na descrição do vídeo. Eu já mandei fatiar essa peça, vamos dar uma olhadinha aqui na pré-visualização. E o que nós vamos fazer? Ao invés do esquema de cores por tipo de linha, a gente vai pedir por largura de camada ou altura de camada, que seria o termo mais correto, certo? E se a gente observar aqui, ó, toda ela está da mesma cor, correto? Por quê? Porque toda ela foi fatiada em 0,12 milímetros. Se a gente olhar aqui no esquema de cores, tem um mapa, certo? E essa corzinha azul que está aqui indica 0,12 milímetros de altura de camada. No entanto, se a gente analisar essa peça, a gente vai ver que tem regiões que têm poucos detalhes e tem regiões que têm muitos detalhes. Nós poderíamos pensar numa técnica que fizesse o seguinte: utilizasse menor resolução nessas áreas que têm menos detalhes e maior resolução nas áreas que têm mais detalhes, e com isso a gente ganharia tempo. No Cura nós podemos fazer isso de forma muito fácil utilizando o recurso de camadas adaptativas. Para utilizar esse recurso nós precisamos definir uma altura média de camada, uma altura mínima e uma altura máxima. No caso, a altura mínima de camada será aplicada às regiões onde nós temos mais detalhes na peça. Eu estou utilizando 0,12, então esse valor aqui eu vou adotar como valor mínimo de altura de camada. Eu vou utilizar 0,20 milímetros como valor máximo e nesse caso o nosso valor médio de camada vai ser 0,16 milímetros. Então a gente começa ajustando a altura de camada para o valor médio. Nós temos aqui 0,12, certo? Então eu vou alterar esse valor para 0,16 milímetros, que é o nosso valor médio de camada. Feito isso, nós vamos lá para os parâmetros experimentais e nós vamos habilitar o uso das camadas adaptativas, correto? Então, está aqui, usar camadas adaptativas, a gente habilita e agora nós percebemos que temos três parâmetros. Então, a máxima variação das camadas adaptativas, ou seja, de quanto que elas podem variar para cima ou para baixo. Nós havíamos escolhido um valor médio de 0,16. Então, para a gente chegar a 0,20, nós precisamos de 0,04 e para chegar em 0,12, o limite inferior, nós precisamos reduzir 0,04. Portanto, essa vai ser a máxima variação das camadas adaptativas. Assim, no limite inferior eu tenho 0,12 milímetros e no limite superior eu tenho 0,20 milímetros. A seguir, nós temos o tamanho do passo da camada, ou seja, de quanto em quanto que eu quero que as minhas camadas adaptativas variem. No caso, 0,04 já é um valor bem pequeno. Eu poderia colocar 0,02, por exemplo, e aí eu teria 0,12, 0,14, 0,16, 0,18 e 0,20 de altura de camada. Na maioria dos casos, 0,04 atende perfeitamente à necessidade. Na sequência, nós temos o terceiro e último parâmetro, que é o limite das camadas adaptativas. Esse número vai ser comparado com o resultado de uma fórmula complicada que envolve a altura da camada corrente com o ângulo máximo dessa mesma camada. Se esse cálculo fornecer um resultado que seja menor do que esse número, nós vamos ter uma adaptação de camada. Caso contrário, nós manteremos a altura da camada. Eu tenho observado que valores entre 200 e 300 são ideais para a maioria das peças. O que vai definir exatamente o número que a gente vai utilizar aqui é a inspeção visual do fatiamento. Ou seja, é no fatiamento que a gente vai observar se as camadas adaptativas estão aplicadas nos lugares corretos. Vamos então pedir para fatiar com essa nova configuração e comparar com o resultado do fatiamento anterior. Pronto, terminou de fatiar e olha só que interessante, pessoal. As regiões da peça que precisam de mais detalhes, elas ficaram com as camadas mais finas. E as regiões que precisam de menos detalhes, elas ficaram com as camadas mais altas. Se a gente pedir o esquema de cores aqui, nós vamos ver o seguinte, que essas áreas em azul, né, que são áreas que têm mais detalhes, elas estão usando uma altura de camada de 0,12, ou seja, maior resolução, enquanto essas áreas que não têm tantos detalhes, estão usando uma altura de camada de 0,20.
ou seja, uma resolução menor. E nesse caso específico, nós saímos de 10 horas e 28 minutos para 8 horas e 24 minutos, ou seja, nós ganhamos 2 horas e 4 minutos no tempo de impressão. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like e não esqueçam de assinar o canal e ativar as notificações para receber avisos sobre novos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!